Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. Excelente domingo a todos. Já foram à missa? Bora. Gente, existe uma insegurança que quase ninguém confessa. Não é medo da doença ou da morte, nem de perder dinheiro. É o medo de desagradar as pessoas. Muita gente vive aprisionada por isso. Mede as palavras ali para não ser criticada, esconde suas convicções para não ser rejeitada, troca a verdade pela aprovação. Não tenhais medo. Jesus repete essa frase 3 vezes. É um sinal que ele está tocando uma ferida bem real, bem atual nossa. E muitas vezes o problema não é que alguém esteja nos perseguindo. O problema é que já estamos até nos censurando antes mesmo de sermos perseguidos. E Jesus fala aqui aos apóstolos no contexto do envio, do envio missionário. Ele acabou de escolher e ele já está preparando eles para uma realidade que não costuma aparecer quando a gente pensa nessa vocação. Porque seguir Cristo não garante aplauso, compreensão ou até mesmo aceitação. O próprio Senhor terminou numa cruz. E Jesus não nega a existência dos perigos, nem promete a ausência de sofrimento. Ele apenas muda o foco. É como se dissesse aqui: vocês estão preocupados com a coisa errada. Porque há um medo que nos escraviza e há um temor que nos salva. O medo que escraviza é o medo dos homens. O temor que salva é o temor de perder Deus. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A gente vive numa cultura que faz de tudo para cuidar do corpo. Protege, treina, trata o corpo, mas às vezes deixa a alma abandonada. Jesus não está desprezando a vida humana. Ele está colocando as coisas na ordem correta. Existe algo pior do que perder a saúde, perder a alma. E talvez por isso muitos mártires tenham enfrentado a morte com uma serenidade que o mundo hoje nem nunca consegue compreender. Porque eles descobriram uma coisa: a morte podia tirar muita coisa deles, mas não podia tirar Deus. Quem já entregou a própria vida a Deus experimenta uma liberdade que nenhuma ameaça consegue aprisionar. E nem sempre nós negamos Jesus com palavras. Às vezes negamos com silêncio, quando sabemos que algo é errado, mas não temos a coragem de dizer. Quando escondemos nossa fé para não parecermos diferentes, para se encaixar. E a negação de Cristo quase sempre começa pequena. Começa quando a opinião dos outros passa a ter mais peso do que a voz de Deus. Mas o evangelho de hoje ele não termina ali no enfrentamento. Ele termina na confiança. Porque logo depois Jesus fala dos pardais. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. O pardal era uma das aves mais simples e baratas daquela época. Era praticamente sem valor comercial. E Jesus diz que nem eles passam desapercebidos diante do Pai. Até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Jesus não diz apenas que Deus conhece você. Diz que Deus conhece aquilo que você mesmo não conhece.
Ninguém sabe quantos cabelos possui, mas o Pai sabe. Minha gente, nós enxergamos só um pedaço da história. Deus enxerga tudo. Você pode estar carregando uma preocupação agora, a ansiedade de algo do futuro, um medo de perder alguém, ou simplesmente aquela sensação de não estar dando conta. E hoje Jesus oferece uma explicação, oferece algo maior, a certeza de que somos conhecidos e amados. Porque o contrário do medo não é a coragem. A coragem vem depois. O contrário do medo é a confiança. E a coragem nasce quando aprendemos a confiar. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. No fundo, gente, a nossa vida cristã é uma escolha diária. A quem eu quero agradar? A multidão ou a Deus? Porque vai chegar o dia em que todas as vozes desse mundo vão se calar. Toda fama passará, toda aprovação desaparecerá. E um dia nós não estaremos diante da opinião dos colegas, da família, da internet ou da multidão. Estaremos diante de Deus. E naquele instante, a única voz que realmente importará será a voz de Cristo, dizendo diante do Pai: este me pertence. Quando você tiver que escolher entre ser aceito pelos homens ou permanecer fiel a Deus, quem terá a última palavra na sua vida? Que Nossa Senhora, que permaneceu de pé aos pés da cruz quando quase todos fugiram, nos ensine a fidelidade dos que confiam. Se deixa transformar. Até amanhã. Paz e bem.